Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu gostaria de iniciar esse vídeo dando os parabéns aos candidatos que foram aprovados no exame de legislação de trânsito e voltaram aqui nos comentários dos vídeos para deixar os seus agradecimentos. E em breve você que está vendo esse vídeo também será aprovado. Caso você já tenha sido reprovado mais de uma vez e não se sente seguro para fazer um novo exame, eu estou com um curso de reforço no Instagram de revisão do conteúdo. As aulas são individuais e por videochamada. Os preços são acessíveis e o aluno escolhe quantas aulas quer fazer. Muitos alunos que participaram dessas revisões já foram aprovados e em breve será você. No vídeo de hoje eu vou corrigir 10 questões reais que caem na prova do Detran. E se você quer ser notificado dos próximos vídeos do canal, clica aqui embaixo em se inscrever e ative o sininho de notificações. E também não se esqueça de deixar o seu like. Agora pegue caneta e papel e acompanha comigo. Vamos então à primeira questão, que diz o seguinte. Questão número 1. De acordo com as regras gerais de circulação, todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento, na inexistência de faixa especial a ele destinada. Esta afirmativa é: alternativa A, falsa. Alternativa B, verdadeira, somente para veículos de passeio. Alternativa C, verdadeira. Alternativa D, verdadeira, somente para veículos de carga. Então, nós vamos retornar a pergunta. Então, para você que vai fazer a sua prova, é importante que você retorne a pergunta e leia mais uma vez para que você tenha total entendimento do que foi perguntado. Dessa forma, a possibilidade de você cair em pegadinhas fica muito menor. Então vamos retornar à pergunta. De acordo com as regras gerais de circulação, todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento, na inexistência de uma faixa especial a ele destinada. Então a pergunta ela está fazendo uma afirmação. Ela está falando que na inexistência de uma faixa especial, o veículo ele deve ocupar a faixa mais à direita. É verdade? É mentira ou existem algumas situações que isso deve acontecer? Então vamos ver. O veículo ele deve ocupar a faixa mais à direita quando não houver uma faixa especial a ele destinada? A alternativa A está falando que é falsa. Na realidade, a alternativa A está incorreta, porque existe uma norma que de fato ela diz que se não existe uma faixa especial para aquele determinado veículo, ele deve ocupar a faixa mais à direita. Então a alternativa A está incorreta. Alternativa B está falando que é verdadeira, somente para veículos de passeio. Então, a alternativa B também está incorreta. Ela está falando que é verdadeira, mas depois ela coloca somente para veículos de passeios. E não é verdade. Essa norma se aplica para todos os veículos. Alternativa C, verdadeira. Esta é a alternativa correta. Então, quando não houver uma faixa especial para um determinado veículo, ele deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento. Logicamente, existem as suas exceções. Por exemplo, se o condutor for convergir à esquerda em via de mão única, ele terá que deslocar o seu veículo para a faixa mais à esquerda. Mas o que a norma diz é, quando não houver uma faixa especial para aquele veículo, para determinado veículo, ele deve, numa situação comum, ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento. Questão número 1, a resposta correta é alternativa C, verdadeira, ok? Tome muito cuidado com algumas palavras, como só, somente, apenas, nunca e outras palavras. Vamos então para a questão número 2. É dever do condutor de veículo. Então, o condutor do veículo, ele deve fazer. É um dever, é uma obrigação desse condutor. Alternativa A, dar passagem pela esquerda ou pela direita quando solicitado. Alternativa B, transitar com o veículo sempre na faixa da direita. Alternativa C, nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Alternativa D, dar prioridade para os veículos de passeio. Veja bem, vamos retornar à pergunta. É dever, é obrigação do condutor. Alternativa A está falando que é obrigação do condutor dar passagem tanto pela esquerda quanto pela direita. Então está incorreta. É dever do condutor dar passagem pela esquerda, ok? Por isso a alternativa A está incorreta.
Alternativa B. Transitar com o veículo sempre na faixa da direita. O condutor ele deve transitar pela faixa da direita quando não houver uma faixa especial a ele destinada, como nós vimos na pergunta anterior. Neste caso, está falando que ele sempre deverá circular pela faixa da direita. Então, a palavra que tornou essa alternativa incorreta é a palavra sempre. Muito cuidado com a palavra sempre. Então, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C. Nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Este é um dever do condutor. Então, caso o condutor ele queira fazer uma manobra em rodovias, ele deverá utilizar o acostamento quando esse houver. E quando não houver o acostamento, ele deverá procurar um local apropriado. Então, a alternativa C está correta, que diz: nas estradas, parar o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista, no caso, com segurança, ok? Questão número 2, resposta correta, resposta C. Vamos então agora para a questão número 3. Em via de mão dupla, a circulação pela contramão é... Olha só, muito cuidado com a pergunta. Está falando que em via de mão dupla, a circulação pela contramão é... Alternativa A, sempre proibida. Então quer dizer que você nunca poderá, em hipótese alguma, circular pela contramão em via de mão dupla. É isso que diz a alternativa A. Alternativa B, possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a esse fim. Alternativa C, possível quando houver pouca movimentação de veículos na via, em sentido contrário. Alternativa D, possível quando a sinalização permitir. Veja bem, vamos então retornar à pergunta. Quando o condutor pode circular pela contramão em via de mão dupla? Sempre proibida. Alternativa A está incorreta. Por quê? Pois existe a possibilidade de uma ultrapassagem em faixa seccionada, tracejada, amarela. Então, a alternativa A está incorreta, pois ela está falando que não existe a possibilidade de circular pela contramão. Logo, o condutor não poderia nem fazer uma ultrapassagem. A alternativa A está incorreta. Alternativa B, possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a esse fim. Esta é a alternativa correta. Então anote aí no seu caderno. Em via de mão dupla, a circulação pela contramão é possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a esse fim. Essas questões que eu estou passando no vídeo de hoje, elas caem bastante em prova do Detran. Então anote aí no seu caderno. Vamos para a questão número 4. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em... Pergunta interessante, tá? Então, está perguntando sobre a classificação da via, como elas são classificadas. Alternativa A, de trânsito rápido, preferencial, secundária e de trânsito lento. Alternativa B, preferencial, plana, trânsito lento e secundária. Alternativa C, de trânsito rápido, arterial, coletora e local. Alternativa D, preferencial, plana, de trânsito rápido e secundária. Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo que você deve sempre reler a pergunta? Vou explicar por quê. Olha só. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em... Existem algumas perguntas sobre vias. A primeira delas é: como se classificam as vias? A segunda é: como se classificam as vias urbanas? E a terceira é: como se classificam as vias rurais? Então, dessas três perguntas que eu falei agora, a pergunta número 4, ela está falando sobre classificação das vias urbanas. Alternativa A está falando via de trânsito rápido. Ok, esta existe na classificação das vias urbanas. A via preferencial não existe, então a alternativa A está incorreta. Alternativa B, preferencial. Não temos na classificação das vias urbanas uma via chamada via preferencial. Alternativa C, trânsito rápido, ok. Arterial também. Coletora e local. Então, a alternativa correta é a alternativa C. As vias urbanas classificam-se em
via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Anote aí no seu caderno. Vamos agora para a questão número 5. Uma via de trânsito rápido é caracterizada. Veja bem, a pergunta anterior falou sobre classificação das vias, no caso das vias urbanas. Essa pergunta número 5, ela está tratando sobre uma via urbana, que é a via de trânsito rápido. Ela está perguntando as características das vias de trânsito rápido. Alternativa A via de trânsito rápido ela é classificada pela sinalização, dando preferência aos veículos que nela circulam. Alternativa B, pelas faixas de sinalização diferenciadas. Alternativa C, por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Alternativa D, pela faixa de acesso às áreas de estacionamento. Voltando então à pergunta, que pede a característica da via de trânsito rápido. A alternativa correta é a alternativa C. A via de trânsito rápido ela tem algumas características. Por exemplo, por acessos especiais com trânsito livre. Essa é uma das características da via de trânsito rápido. Ela tem trânsito livre, por isso ela tem o nome de via de trânsito rápido. Sem interseções em nível. Então, a via de trânsito rápido não possui cruzamentos. Sem acessibilidade aos lotes lindeiros, isto é, numa via de trânsito rápido, você não consegue acessar diretamente as laterais, a não ser que haja uma alça de acesso. E sem travessia de pedestres em nível, ok? Então, essas são as características das vias de trânsito rápido. Anote aí no seu caderno. Vamos agora para a questão número 6. Os veículos destinados a socorro de incêndio, as ambulâncias e os de polícia. Alternativa A. Estes veículos, eles gozam de livre trânsito e estacionamento em qualquer situação porque atendem emergências. Alternativa B. Tem prioridade no trânsito, não devendo obedecer às regras de circulação e à legislação de trânsito como os outros veículos. Alternativa C. Só tem prioridade e trânsito livre quando estiverem protegidos por batedores e identificados por dispositivos. Alternativa D. Tem prioridade, gozam de livre circulação, estacionamento e parada quando identificados por dispositivos de alarme sonoro e luz vermelha intermitente quando em serviço de urgência. Agora nós vamos voltar à pergunta e fazer uma avaliação das alternativas. Veja bem, os veículos destinados a socorro de incêndio, ambulância e polícia. É isso que nós queremos saber. Alternativa A. Esses veículos, eles gozam de livre trânsito e estacionamento em qualquer situação? Não. Não em qualquer situação. É em situação de emergência. Alternativa A está incorreta. Alternativa B. Tem prioridade no trânsito? Ok. Não devendo obedecer às regras de circulação? Incorreto. Eles também devem obedecer às regras de circulação, a não ser que haja uma situação especial. Então, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C. Só tem prioridade e trânsito livre quando estiverem protegidos por batedores. Não tem relação desses veículos citados na pergunta com batedores. Por isso, é importante que você retorne a pergunta para que ela fique bem clara na sua cabeça, ok? Então, a alternativa C também está incorreta. Não existe relação dos veículos citados na pergunta com batedores. Alternativa D. Tem prioridade, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando identificado por dispositivos de alarme sonoro e luz vermelha intermitente, quando em serviço de urgência. Esta é a alternativa correta. Então, anote aí no seu caderno. Os veículos citados na pergunta, eles têm prioridade, livre trânsito, quando em atendimento e com os dispositivos acionados, ok? Vamos agora para a questão número 7. A responsabilidade pelas infrações na direção dos veículos cabe. Veja bem, existem 4 pessoas que podem ser responsabilizadas pelas infrações cometidas: proprietário, condutor, embarcador e transportador. Você vai encontrar aqui no canal vídeos falando sobre isso na playlist de penalidade. Alternativa A.
Ao proprietário do veículo cabe as responsabilidades pelos atos praticados? Então, a alternativa A está duvidosa. Alternativa B, ao proprietário do veículo e ao condutor. Alternativa C, aos pais ou responsáveis pelo condutor. E alternativa D, ao condutor. Vamos então retornar à pergunta. A responsabilidade pelas infrações na direção do veículo. Alternativa A está falando que a responsabilidade na direção cabe ao proprietário do veículo. Não necessariamente. A responsabilidade ela cabe ao condutor do veículo. E muitas vezes o condutor do veículo não é o proprietário do veículo, ok? Então a alternativa A está incorreta. Existem alguns casos em que o proprietário do veículo ele se torna responsável pela direção do veículo quando o condutor não for habilitado, que não é o caso da pergunta, pois isso não ficou claro. Então a alternativa A está incorreta. Alternativa B, ao proprietário do veículo e ao condutor vai depender. Alternativa C, aos pais ou responsáveis pelo condutor, incorreta. Alternativa D, ao condutor do veículo. Então, sendo o condutor habilitado, a responsabilidade na direção do veículo é do condutor. Alternativa correta, alternativa D. Então, caso caia na sua prova, perguntar qual é a responsabilidade na direção do veículo ou dos atos praticados na direção do veículo, é de responsabilidade do condutor do veículo. E se esse condutor não for habilitado, aí a responsabilidade ela vai ficar dividida entre o proprietário e o condutor do veículo, ok? Vamos então para a próxima questão. Questão número 8. A remoção do veículo ocorrerá quando o condutor? Veja bem, primeiro que nós precisamos identificar na pergunta, está falando sobre remoção. O que é remoção? Remoção é uma medida administrativa. Daí a importância de você reler a pergunta. Então, a remoção do veículo ocorrerá quando o condutor? Alternativa A, transitar com o veículo sem nova vistoria após o acidente. Alternativa B, estacionar onde houver guia de calçada meio-fio rebaixada para entrada ou saída de veículo. Alternativa C, estacionar próximo à guia de calçada meio-fio. E alternativa D, estacionar em frente de escolas. Voltando então ao que foi perguntado e as alternativas. A remoção. A remoção é quando o veículo ele será levado. Existe a retenção. É quando o veículo fica no local para haver a regularização. No caso da pergunta, não está falando sobre retenção. Está falando sobre remoção, quando o veículo será levado. Alternativa A. Quando o veículo transitar sem nova vistoria após o acidente? Não. Alternativa A está incorreta. Alternativa B, estacionar onde houver guia de calçada meio-fio rebaixada para entrada e saída de veículos? Ok, esta é a alternativa correta. Então, quando o condutor estacionar o seu veículo frente à garagem ou guia de calçada rebaixada, o veículo dele será removido. Sendo assim, estacionamento em locais proibidos, cabe a remoção do veículo. E neste caso também, que é estacionamento frente à guia rebaixada de calçada. Alternativa correta da questão número 8 é a alternativa B. Estacionar onde houver guia de calçada rebaixada meio-fio para entrada ou saída de veículos, cabe a remoção do veículo. Vamos então para a questão número 9. Quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo nos cruzamentos, terá como penalidade. Veja bem, alternativa A, multa. Alternativa B, remoção do veículo. Alternativa C, retenção do veículo. Alternativa D, recolhimento do veículo ao depósito do Detran. Retornando à pergunta, quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo nos cruzamentos, terá como penalidade. Então, o que vai acontecer a esse condutor que ultrapassou no cruzamento? Alternativa A está falando multa. Ok, esta é a alternativa correta. Então, para ultrapassagem, a penalidade aplicada será multa. Remoção do veículo está incorreta, retenção do veículo está incorreta e recolhimento do veículo ao depósito do Detran também está incorreta. Então, cabe multa para ultrapassagem indevida. Vamos então para a questão número 10. Quando o veículo estiver estacionado sobre faixas destinadas a pedestre
o condutor será punido com? Olha, essa pergunta é interessante e nós acabamos de ver, pois ela trata de estacionamento. Então, uma dica aí para a questão de prova. Estacionamento irregular, ele vai acarretar uma medida administrativa que nós já vimos que é remoção do veículo. Então, vamos procurar. Alternativa A, multa, apenas. O veículo será multado? Sim. Mas ele somente será multado? Não. O veículo será multado e também terá uma medida administrativa. Alternativa B, retenção do veículo e multa. O veículo já está retido, o veículo já está estacionado, ok? Então, a alternativa B está incorreta. Alternativa C, remoção do veículo e multa. Esta é a alternativa correta. Então, vamos voltar à pergunta. Quando o veículo estiver estacionado na calçada ou sobre faixas destinadas a pedestre, o condutor será punido com, alternativa C, remoção do veículo e multa. Pessoal, essas questões, elas caem bastante em prova. Então, caso você não tenha entendido, volta o vídeo novamente e anote essas questões aí no seu caderno. Caso você tenha dúvida, vá até os comentários e deixe ali as suas dúvidas. Voltando aqui a agradecer aos aprovados nessa prova de legislação de trânsito. E você que ainda não foi aprovado ou que já foi reprovado mais de uma vez, não se esqueça, me chama lá no Instagram que eu estou com um curso de reforço de aulas por videochamada, são aulas individuais, o aluno ele escolhe quantas aulas quer fazer, são preços acessíveis. Então não perca tempo, não fique sendo reprovado nessa prova de legislação de trânsito. Não se esqueça também de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e também de compartilhar com seus amigos que estão no processo de habilitação. Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.